Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e nós vamos iniciar o estudo de funções, né? Nós vamos hoje definir funções, produto cartesiano, funções, tudo bem? Vai aparecer aqui ao lado a definição formal de função. Então o que nós temos? Dado uma relação cartesiana ali, né? Dado um produto cartesiano, A com B, então o que é a função? A função ela vai ser um subconjunto, ela vai ser um conjunto contido nessa relação cartesiana. Só que não é qualquer conjunto, vai ter uma condição. Uma relação cartesiana vai ser uma função se acontecer o quê? Se cada elemento que nós tivermos no domínio dessa relação possuir uma única imagem no contradomínio. Tudo bem? É bem sutil isso aí, você tem que entender da seguinte maneira. Eu vou explicar isso aqui utilizando o diagrama. Então imagine o seguinte, ó. Nós temos aqui um conjunto que vai ser o domínio da função. E esse outro conjunto vai ser o contradomínio. Então vou chamar assim, aqui eu tenho o domínio A, aqui eu tenho o contradomínio P. E daí eu vou aplicar uma função. O que você tem que entender da ideia de função? Pense na função como sendo uma máquina transformadora. Então a função vai fazer o quê? Ela vai pegar um elemento qualquer do domínio, nós vamos jogar nessa máquina, e essa máquina vai transformar esse elemento, vamos supor, ó, eu pego um X no domínio, jogo na função, nessa máquina transformadora. Essa máquina transforma o X em um outro elemento, num Y. Essa máquina de transformação, na matemática, é o que nós vamos chamar de lei de formação. Exemplo bem simplesinho, ó. Vamos pensar a função x². O que a relação x² ela faz? Ela pega um elemento qualquer do domínio e transforma esse elemento no domínio no quadrado dele. Como assim, professor? Imagine, ó, você pega o número 2 no domínio. A função x² vai fazer o que com o número 2? Vai transformar o número 2 em 2 ao quadrado, 4. Vai pegar o número 3 e transformar em 3 ao quadrado, 9. Vai pegar o número raiz de 7 e transformar em raiz de 7 ao quadrado, 7. Então é isso que a função faz, ó. Então imagine que nós tenhamos um domínio aqui, daí nesse domínio eu tenho o número 0. E posso até usar como exemplo a função x² mesmo, ó. Eu aplico o x². Então o x² vai transformar o 0 em quem? 0 ao quadrado, que nesse caso é o quê? 0. Então eu estou aplicando aqui a função, a relação f. A relação cartesiana f representada nesse caso pelo exemplo que eu estou dando aqui, x². Então essa relação entra 0 no domínio, né? Eu tenho 0 no domínio, esse 0 entra na função e ele vai sair quanto no contradomínio? 0 ao quadrado. Eu tenho aqui o número 1, substitui nessa relação 1 ao quadrado e vai transformar 1 ao quadrado em quem? Em 1. Eu tenho aqui o número 2 e transformo o número 2 ao quadrado em 4. Bem? Então isso que a função faz, né? No caso aqui, ó, e você percebe, cada elemento que eu tenho no domínio, ele possui o quê? Uma única imagem no contradomínio. Qual é a única imagem do 0? É o 0. Qual é a única imagem do 1? É o 1. Qual é a única imagem do 2? É o 4. Tudo bem? Outra situação, e essa aqui causa um pouquinho mais de desconforto. Então imagine que agora a gente tem a seguinte relação, ó. A imagem do 2 não é mais o 4, ó. A imagem do 2 agora é o 1. E a imagem do 0 não é mais o 0, a imagem do 0 também é o 1. Pergunta para vocês aí, ó. Pode até pausar o vídeo se você quiser para responder. Essa relação cartesiana que eu coloquei aqui, ela representa uma função? Então olha só. Por que a resposta é sim? Por que ela representa uma função? Porque você percebe, ó. Quem é a imagem do 0? 1. A imagem do 1? 1. A imagem do 2? 1.
Mas, professor, eles têm a mesma imagem. Sim, eles têm a mesma imagem, mas perceba que cada elemento tem uma imagem só. Então você tem que fazer a seguinte pergunta, ó. Qual é a única imagem do 0? O 1. Qual é a única imagem do 1? O 1 também. Qual é a única imagem do 2? É o número 1. Mais para frente nós vamos chamar isso aqui de função constante, ó. Não importa qual seja o elemento no domínio, a única imagem nesse caso é 1. A imagem é constante, ó. Dá sempre o mesmo valor numérico, o número 1. Tudo bem? Então isso aqui também caracteriza uma função. Então o que você tem que pensar da ideia da definição de função? Na definição de função nós temos a seguinte situação. Se você encontrar elemento no domínio que não tem imagem, você não tem função. Como assim, professor? Olha aqui. Esse aqui é um exemplo, ó. Apaguei a setinha do 2. Na hora que eu apaguei a setinha do 2, o que eu estou dizendo? Ó? O número 2 no domínio, ele não tem imagem, ele não tem correspondência no contradomínio. Se eu encontrei um elemento no domínio que não tem imagem, significa que essa relação cartesiana, ela é uma relação, mas é uma relação que não representa função. Essa relação não é função. Tudo bem? Segundo, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos supor lá, ó, a setinha voltou aqui, do 2 para o 1. Só que agora eu também tenho a seta do 2 para o 4. Tá vendo? Daí eu pergunto de novo, se você quiser, de novo, sinta-se à vontade para pausar o vídeo aí e responder, ó. Essa relação cartesiana que eu coloquei aqui, ela representa uma função? Então, ó, perceba que a resposta é não. Por que ela não representa uma função? Porque encontramos um elemento no domínio que possui mais do que uma imagem. Se um elemento no domínio tem mais do que uma imagem, essa relação não representa função. Tudo bem? Vamos dar um exemplo numérico disso aí? Então tá, me acompanhe então. Dá um bizu nessa situação aqui, moçada. Então o que nós temos? Ó, aqui vai aparecer para você um negócio chamado lei de formação. Lembra que na definição eu comentei daquela máquina transformadora? Aquela máquina que faz a transformação da função, do elemento no domínio na sua imagem? Essa máquina é a lei de formação. Tá? Então nós temos aqui, ó, seja f de A em B. Isso aqui não é para deixar o meu enunciado mais bonito, para eu colocar em símbolos matemáticos. Aqui eu estou falando para você, eu estou te fornecendo que esse conjunto A é o domínio da função. Então, nesse caso, quais elementos que pertencem ao domínio da função? Os elementos do conjunto A, que aqui no caso, menos 1, 0 e 1. Então, ó, eu selecionei 3 elementos para ser do conjunto A. Ah, professor, da onde que você tirou isso? Invenção minha. Eu fiz dessa maneira, tudo bem? Esse conjunto B é quem? Ele é o contradomínio, né? É daqui que vai sair as imagens, daqui que saem as imagens. Então eu tenho o menos 1, eu jogo na lei de formação, naquela máquina transformadora, esse menos 1 vai virar um outro valor numérico. Esse outro valor numérico nós chamamos de imagem. E aonde que eu vou encontrar essa imagem? Aqui, ó, no contradomínio, tá? Então eu tenho lá, ó, uma função de domínio A contra domínio B definida tal que essa é a lei de formação. Essa é a máquina transformadora. Essa expressão matemática está me dizendo o seguinte, ó, que eu vou obter o meu y em função do x. Para eu encontrar o y, eu dependo do valor do x. O y é igual a x ao quadrado mais 1. Então essa lei de formação está me dizendo o seguinte, ó, você vai lá no domínio, pega um elemento qualquer, esse elemento você substitui nessa lei de formação e você vai ter o quê? Uma imagem. Essa imagem vai valer quanto? Exatamente o valor do x ao quadrado mais 1. Tá? Então ele quer saber quem que é a imagem. Aqui você tem que entender que a imagem é o seguinte, você sempre vai achar um valor, você vai ter um valor de x e vai encontrar o valor de y. Com isso você forma um par ordenado. Essa imagem é a segunda coordenada do par ordenado, é o valor do y, né, no parzinho ordenado. Então vamos lá, ó. Só que aqui eu vou representar dessa seguinte maneira, ó. Para x igual a menos 1 no domínio, então eu vou representar assim, ó, f de menos 1. Aqui eu tenho a lei de formação, tá vendo, ó? F de menos 1. Então eu estou substituindo o x do menos 1 no domínio e vou descobrir quem que é a imagem.
Esse símbolo aqui vai indicar pra gente, ó, estou obtendo a imagem do menos 1. Então quem que é a imagem do menos 1? É o y, que vai valer f de menos 1. E quanto que ele vale? Vai lá na lei de formação. Menos 1 ao quadrado mais 1. Então, ó, donde a imagem do menos 1 nesse caso vale quanto? 1. Essa é a imagem do primeiro elemento do domínio. Segundo elemento do domínio, o zero. Quanto que vale a imagem do zero? A imagem do zero vai valer 0 ao quadrado mais 1. Então, quanto que vale a imagem do zero? A imagem do zero professor, certinho você, né? Menos 1 ao quadrado, 1, ó. Isso aqui vai dar 2, né? Beleza? A imagem do zero, 0 ao quadrado, 1 mais 1, 1. Uhum. E aqui a imagem do 1, a imagem do 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1. A imagem do 1 vai ser 1 mais 1, 2. Então perceba o seguinte, ó. Cada elemento no domínio tem uma única imagem. Ó. Quem é a única imagem do menos 1? O 2. Quem é a única imagem do 0? O 1. Quem é a única imagem do 1? O 2. Cada elemento no domínio, uma única imagem. Você não encontrou, ó, não tem nessa situação elemento no domínio que não tem imagem ou elemento no domínio que tenha mais do que uma imagem. Então essa relação aqui vai representar com certeza uma função. O que nós temos? O menos 1 e o 1, eles apresentam a mesma imagem, mas cada um uma imagem só. Então, ó, só respondendo o que foi pedido, quem é o conjunto imagem? Vamos colocar aqui no cantinho. Ó. O conjunto imagem dessa função é formada pelos números 1 e 2. Então eu tenho duas imagens só. O número 1 é a imagem do 0 e o número 2 é a imagem do menos 1 e do 1. Tudo bem? Então menos 1 no domínio, eu aplico aquela lei de formação, ele vira 1 no contradomínio. O 0, ele vira, ou o menos 1 vira 2 no contradomínio. O 0 vira 1 e o 1 também vira 2. Tudo bem? Tranquilo? Então agora, moçada, vou chamar o meu querido amigo professor Júlio aqui para explicar um exercício para vocês de função e ó, esse exercício que ele vai fazer envolve logaritmo, assunto de aulas anteriores, que seria bom você dar uma olhada, tá? Se você não assistiu ainda, as aulas anteriores de logaritmo para você entender e acompanhar bem a resolução do exercício que o professor Júlio vai fazer aqui com vocês, tudo bem? Então, chega aí, Júlio! Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula para calcular a altura em função do tempo, a partir do momento que a planta brota do solo até o momento que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é h igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2, em que o tempo é contado em dia e h é a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará a altura máxima? Galera, então, seguindo o que o enunciado nos propôs, nós temos a seguinte função, a função dada, e são duas situações para a gente calcular a diferença do tempo, do intervalo. O que acontece? Primeiro momento ali, olha só, no primeiro momento, a gente vai calcular com a altura de 30 centímetros. Como que funciona? Troca o h por 30 e faz a equivalência. 30 vai ser igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. Tudo bem? O que acontece ali, ó? O 5 multiplicando passa dividindo, 30 dividido por 5 dá 6, vai ser igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Aplica a definição de log. Base elevado ao logaritmo é igual ao antilogaritmo. 2 elevado à sexta, olha só, 2 elevado à sexta
vai ser igual a t mais 1. Ou seja, 2 elevado à sexta, 64, vai ser igual a t mais 1. Lembre, 2 à sexta, 2 vezes 2, multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Mais 1 passa para lá, menos 1. Nós temos que o t vai ser igual a 63. Tudo bem? Segunda situação. Perceba que nós calculamos para 30 centímetros. O que você tem que calcular agora? O outro valor que é para 40. Vamos aqui, ó. Calcula o segundo. Para a altura igual a 40 centímetros. Faz exatamente a mesma coisa, a diferença é que você vai trocar o h por 40. 40 vai ser igual 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. 5 multiplicando passa dividindo, 40 dividido por 5 dá 8, vai ser igual a logaritmo de t mais 1 na base 2. Definição de log. Base eleva a log, compara o antilogaritmo. 2 elevado à oitava vai ser igual ao t mais 1. Lembre, 2 elevado à oitava, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Você vai ter 256, vai ser igual ao t mais 1, tá certo? Pega 1, passa para lá menos 1, nós temos um t igual a 255. Perceba o seguinte, olha só. Dá uma olhadinha. O que a gente precisa fazer agora? Eu tenho que calcular a diferença do 63 para cá, certo? O que a gente faz? 255 diminui 63, 5 menos 3, 2, 25 menos 6, 19. Então estamos falando de 192 dias, desde o início ao conforme ele colocou, tá joia? Valeu, moçada, um abraço! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.